Meus queridos irmãos, nós, presbiterianos, calvinistas, somos criticados quanto à nossa doutrina da salvação, quando nos nossos livros e nas nossas pregações, nós dizemos que a Bíblia tem uma visão negativa do homem quando está entregue a si mesmo, e positiva da graça de Deus agindo e sendo aplicada nas nossas vidas pela ação do Espírito Santo. Nós somos criticados por fazer essa afirmação porque muitas pessoas acham que as pessoas são boas. Elas não são tão pecadoras assim. Elas simplesmente se envolveram em alguns probleminhas que atrapalham as suas vidas. E é tão interessante como que as pessoas, vivendo num mundo tão violento, e que nos seus noticiários nacionais e locais primam por simplesmente colocar 90% das notícias coisas ruins, assassinatos, crimes, negociatas, politicagens, roubos, tragédias, e aqui e ali uma notícia boa, geralmente ligada a futebol, para alegrar ao povo. E dizem que o homem é bom, e que nós, calvinistas, temos uma visão equivocada da vida. Mas nós insistimos em que o homem, deixado a si mesmo, ele jamais conseguirá encontrar sozinho o caminho da felicidade e da paz. Por outro lado, também afirmamos com a mesma convicção de que a graça de Deus é quem nos socorre nas nossas dificuldades. Que a graça de Deus é quem vem e cobre todas as multidões dos nossos pecados com o perdão e nos leva a um novo estilo de vida, a um novo caminho de vida, conduzido pela palavra de Deus como uma lâmpada que brilha na escuridão e que nos leva até o Pai e que muda a nossa maneira de enxergar a vida e de viver a vida. Embora sejamos negativistas quanto à situação do homem, jamais temos a mesma postura no que diz respeito à ação de Deus na nossa vida. Logo, o que nós cremos é que quando o homem se rende aos pés do Senhor, Deus transforma a sua vida, e Ele aumenta em muito, e lhe devolve as suas potencialidades. No Evangelho, o homem volta a ser homem novamente, porque fora do Evangelho o que nós vemos as pessoas vivendo é uma vida sub-humana, abaixo da humanidade, em que a perseguição, a traição, a covardia e a mentira é o que reina. Eu sei que muitos irmãos aqui assentados nessa noite têm lido ou têm assistido aquela série Game of Thrones. E eu pergunto às vezes para os irmãos, aqueles que têm visto, o que os irmãos pensam daquilo lá. É uma série que eu não recomendo aos irmãos que são pais que permitam seus filhos menores de 18 anos assistirem, embora eu saiba que muitos estão assistindo. É um livro que eu acho que os pais não deveriam dar de presente para seus filhos menores, embora eu saiba que muitos já deram. Porque o que acontece ali, na minha ótica, é pelo menos 3 coisas. Primeiro, o autor daquela série pinta um mundo, uma idade média, sem o cristianismo. Como seria o mundo sem o cristianismo? Seria Game of Thrones. Pessoas matando a troco de nada, pessoas adulterando a troco de nada, homossexualismo, lesbianismo, adultério, fornicação, tudo de forma desenfreada. Não tem nada que possa dizer, você não pode fazer isso, porque se alguém disser, uma espada corta a sua cabeça. Segundo, aquela série tem ensinado, e tem sido uma crítica, àquilo que hoje é conhecido como o G8, os 8 países mais ricos do mundo, em que cada um quer mandar mais do que o outro. E embora nós tenhamos um órgão internacional chamado ONU, eu acho ridículo 200 países assentados representativamente numa sala e 8 podem dizer não para o voto deles, porque tem armas nucleares guardadas no seu arsenal. É uma crítica a essa situação. Quem manda mais? É quem tem mais bomba? E terceiro, Game of Thrones reflete uma visão da história que é anárquica.
ela não tem pé nem cabeça. Na hora em que você pensa que o herói vai triunfar, ele morre numa emboscada. Na hora que você pensa que alguém que tem caráter vai assumir a liderança, ele é jogado para morrer afogado. Na hora que você pensa que dizer a verdade vale a pena, um outro leva tudo para o ralo através da mentira, da intriga e da politicagem. É um grupo de historiadores que dizem que a história não tem rumo, a história não tem caminho, não tem como tentar encontrar uma linha mestra nessa vida. É apenas embate em cima de embate, guerra em cima de guerra, domínio contra domínio. Mas a Bíblia diz que a vida não é isso. A Bíblia diz que Deus criou o mundo, Deus está redimindo o mundo, e Deus levará o mundo para um encontro sim com o verdadeiro juiz, e que julga pela justiça, e não simplesmente pelo bel prazer da sua vontade egoísta. E quando nós lemos os profetas menores, eles são os primeiros a levantar o dedo e dizer: é isso mesmo. O mundo que aí está será julgado por achar que faz o que faz e ninguém falará nada. E quem julgará não será aquela nação que tem mais poder que as outras. Quem julgará é Deus. Quando nós olhamos os profetas, especificamente os profetas menores, eles nos apresentam um tipo de literatura que as pessoas não conhecem muito bem, que nós chamamos de oráculos. Os oráculos são declarações proféticas diante da vida. Seu objetivo não é simplesmente mostrar o futuro, mas é revelar o futuro para que o presente seja transformado e aquilo de maldição que está previsto para o futuro não aconteça. E nos profetas nós encontramos dois tipos de oráculo. O oráculo de julgamento, que no livro de Sofonias está muito bem, fácil de perceber a sua forma no capítulo 1, 2 e até o versículo 7 do capítulo 3. E o oráculo de graça, de salvação, de redenção, que também aqui no livro de Sofonias está muito fácil de ser percebido nas palavras do versículo 8 até o versículo 20 que acabamos de ler. Sofonias tem no centro da sua mensagem o anúncio do dia do Senhor. O dia do Senhor, segundo os profetas do Antigo Testamento, não será um dia bom, será um dia ruim, um dia de trevas, um dia de castigo, o dia em que Deus punirá todo aquele que rejeitou a sua palavra. Ele punirá o Estado e as nações, ele punirá os falsos religiosos e as suas falsas profecias, e ele punirá o povo que deu ouvidos àqueles que lhes enganaram, dizendo que era verdade. Portanto, Sofonias capítulo 1 diz que aquele dia será um dia de negrume, um dia de trevas, um dia de tempestade. É um dia que será difícil de passar por ele, a não ser que a graça de Deus alcance a sua vida e o seu lar. Então ele abre o texto que nós acabamos de ler, dizendo que Deus vai congregar as nações e Ele aplicará as suas maldições, aquelas maldições de Deuteronômio capítulo 28 e 29, sobre cada uma dessas nações. Mas depois que Ele fizer isso, então, diz o verso 9, Ele mudará a nossa sorte. E quando nós olhamos para os profetas, eles sempre olham para o futuro, naquilo que os estudiosos costumam chamar de perspectiva profética. Quando você viaja dirigindo o seu automóvel pelo Brasil, às vezes você vê lá longe um grupo, uma serra ou uma montanha. E você vê uma mais baixa e uma mais alta. E você pensa que as duas estão coladinhas, até que você passa pela primeira e descobre que ainda tem uns 40 quilômetros entre uma e outra para você chegar na segunda serra. Isso é o que chamamos de perspectiva profética. Eles olham para o futuro e eles veem os acontecimentos que vêm como se estivessem um atrás do outro, sendo que os que vêm lá atrás, os dos últimos dias, são os mais altos, porque Deus está nos levando para a sua glória. Então eles estão falando aqui da condenação de Israel e de Judá pelos assírios e pelos babilônicos, e que elas vão acontecer e vão se cumprir, como nós sabemos que já se cumpriram em 721 a.C. e 586 também a.C.
Mas quando nós lemos o que aconteceu com eles, a própria Bíblia, através dos seus profetas, dizem: olha, tem mais, tem mais. É fácil perceber isso quando lemos Joel capítulo 2, em que ele fala dos últimos dias, em que o Espírito será derramado, e que promessas maravilhosas acontecerão, e depois ele diz que a lua se converterá em sangue, que os céus se enrolarão, e que haverá um juízo. Essas coisas ainda não aconteceram, mas elas vêm, porque o dia do Senhor ainda virá. E a palavra de Deus diz que todos nós estamos nos dirigindo para este encontro com Deus. Amós resume tudo isso que eu falei numa frase: Deus vem. E porque Deus vem, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Sofonias apresenta o juízo de Deus, e ele diz que se a nação de Israel, de Judá, não se converter, se Jerusalém não remendar os seus caminhos, ela cairá. A nação está em perigo quando os seus líderes religiosos e quando o próprio povo deixa de ouvir a palavra de Deus para ouvir os sentimentos do seu próprio coração. Mas Deus castigará, todavia Deus também revelará a sua graça. E quando Deus anuncia o juízo, é para que nós, que ouvimos e amamos a sua palavra, nos arrependamos dos nossos pecados, para experimentarmos a restauração da alegria que Ele promete e nos dá. E esse texto que nós lemos trata dessa questão da restauração da alegria de Deus na nossa vida. Alegria, em primeiro lugar, que nasce da esperança depositada na manifestação da justiça de Deus, versículo 8 a versículo 13. O texto diz que o juízo de Deus é certo. Deus virá, Deus congregará as nações, Ele reunirá os povos e Ele proferirá o seu juízo. Ai daquele que duvida dessas palavras. No entanto, a certeza do juízo de Deus é também a segurança da nossa esperança, porque o juízo de Deus cairá sobre aquele que não quer ouvir a sua voz. Mas aquele que quer ouvir a sua voz e a obedece, Ele o guardará no dia do mal. Assim, nós devemos esperar que o juízo de Deus traga mudança verdadeira. Ele diz: olha, quando eu congregar as nações e as julgar, e fazer isso com zelo, então darei lábios puros aos povos. Deus dará lábios puros para que o seu nome seja invocado. Deus removerá a vergonha que a soberba produz sobre todos nós, porque Ele tirará os soberbos do caminho. E a soberba humana é um dos maiores empecilhos à pregação do Evangelho e à aceitação da presença de Deus no nosso meio. Porque Deus diz: olha, eu quero abençoá-los com a graça, mas nós dizemos para Deus: eu quero fazer do meu jeito. Eu faço o meu destino. É a frase de Hollywood. O homem faz o seu próprio destino. Mas a Bíblia diz que não. Todos nós compareceremos diante de Deus. E o pecado finalmente será vencido pelo apacentamento de Deus sobre as nossas vidas. Versículo de número 13. Quando Ele se volta para nós e Ele diz: mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde que confia no nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa. Por quê? Não é porque eles decidirão isso simplesmente, mas porque serão apacentados por líderes justos que Deus levantará no meio do seu povo. A alegria pode ser restaurada em segundo lugar, porque ela nasce da aplicação do perdão de Deus sobre o seu povo, do verso 14 até o verso 17. Sofonias dá para nós várias razões para que experimentemos e porque vamos experimentar o poder de Deus se nos arrependermos dos nossos pecados.
Primeiro, ele diz que o perdão devolve o cântico aos nossos lábios, versículo de número 14. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te de todo o coração e exulta, ó filha de Jerusalém. Quando nós lemos o Salmo de número 40, em que ele diz: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim, me ouviu quando clamei por socorro, e colocou os meus pés sobre a rocha. E aí então ele diz: e me pôs nos lábios um novo cântico, um cântico de gratidão e um cântico de alegria. Quando Davi confessa o seu pecado no Salmo 32, ele diz: Senhor, cerca-me de alegres cânticos de livramento, então ensinarei ao povo o teu temor. O perdão, ele devolve o cântico aos nossos lábios. Muitas pessoas não gostam de cantar na igreja, ou cantam com aquele semblante triste, porque não têm tido a experiência do perdão de Deus nas suas vidas, porque têm abandonado aquela prática saudável que o cristianismo herdou do judaísmo, de confessar os pecados. E de fato, quando ficamos 3 minutos em silêncio, nosso coração se desespera. Porque parece uma eternidade. No entanto, quando nós confessamos a Deus os nossos pecados, a Bíblia diz que Ele nos ordena e nos permite cantar com alegria. Uma igreja que canta alegremente hinos e cânticos espirituais é uma igreja que, em primeiro lugar, tem tido a experiência verdadeira e cotidiana do perdão dos seus pecados pela graça de Deus. Segundo, o perdão, ele afasta a sentença de Deus contra o seu povo, versículo 15. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O Rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti, tu já não verás mal algum. Deus é aquele que, quando nos perdoa, afasta a sentença. E eu cito 2 textos, o Salmo 85: favoreceste a tua terra, perdoaste do teu povo todos os seus pecados. E o autor do Salmo 85, depois de usar pelo menos 4 verbos no passado, ele então traz um pedido a Deus no presente: restaura a sorte do teu povo, Senhor, enchendo o seu coração e os seus lábios de alegria. Ele é aquele que traz para nós a alegria do perdão e afasta as sentenças. E o outro texto é Miqueias, capítulo 7, verso 18 a 20. Quando Miqueias, terminando o seu texto falando da graça de Deus, ele diz que Deus lança para longe de nós os nossos pecados nas profundezas do mar. Eu li certa vez sobre o abismo Abissaí, aquelas fossas que tem na terra próximo ao Japão. Dizem que é o lugar mais fundo da terra, chegando a pouco mais de 10 mil metros de profundidade. Mais profundo que o Pico Everest vai para cima. Lá embaixo, até onde eles puderam mandar um batiscafo, a pressão é tão grande que era como se ali por volta de 5 mil, 6 mil metros de profundidade, a pressão é tão grande que seria como se um de nós tentasse pegar o maior porta-aviões norte-americano sozinho nas costas. Mas ainda tem mais para baixo, onde alguns peixes sobrevivem e nem olhos eles têm. E a Bíblia diz que é mais para baixo que Deus tem lançado os nossos pecados, em lugar aonde o homem nunca esteve. É ali que Deus tem colocado os nossos pecados, porque Ele afasta a sentença. Nós nos esquecemos de que quando Deus nos perdoa, Ele lida com a nossa culpa, e Ele lida também com a nossa corrupção. Muitos de nós carregamos pesos de pecados horríveis nas costas, coisas de 20 anos atrás, de 30 anos atrás.
pecados já confessados na presença de Deus, mas que nós não confiamos que Deus tem a capacidade e o poder de fato, nos perdoar. E a palavra de Deus diz que quando Deus perdoa, Ele esquece. E nós queremos nos relacionar com Deus como nos relacionamos uns com os outros, como marido e esposa se relacionam um com o outro, que fica guardando mágoas dos primeiros anos de casado, por causa de frases assim que foram ditas irrefletidamente por uma bobagem. Mas que no momento de calor, depois de 25, 30 anos de casado, se lembra e diz. Mas a Bíblia diz que o nosso Pai, o Senhor dos Exércitos, quando Ele nos perdoou, Ele apagou a nossa dívida. E o Senhor Jesus, por meio do Espírito Santo, vem restaurando a imagem dEle em nós através da santificação. Terceiro, Sofonias diz que o perdão elimina o temor e a covardia, versículo 16. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O perdão de Deus traz de volta ao nosso coração a coragem de servir a Deus, a coragem de levantar o rosto e andar olhando para frente. O perdão de Deus, diz mais Sofonias, é aquele que restaura a alegria da salvação e da comunhão com Deus, que é a letra do cântico que nós cantamos agora há pouco: o Senhor Deus está no meio de ti, verso 17. Poderoso para salvar-te, Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no teu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Observe que tudo aqui é a ação de Deus em nós, e a ação de Deus no meio de nós. É Deus que se alegrará conosco. É Deus quem se deleitará em estar no nosso meio. E todas essas promessas de Sofonias diz respeito à presença do Espírito Santo de Deus, como aconteceu depois do Pentecostes para cá. O Espírito de Deus está no nosso meio, Ele está conosco, e nós podemos sim nos alegrar em Deus, porque Deus já nos perdoou quando confessamos os nossos pecados e entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Quando nós confessamos os nossos pecados e arrependemos, Ele toma a iniciativa de nos abençoar e de estar no nosso meio. Mas Ele diz mais: o perdão que Deus nos dá é aquele que afasta a tristeza e o opróbrio, versículo 18. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios, aqueles que foram disciplinados por causa de pecados e que por isso perderam o direito de estar nas festas solenes, Deus diz: eu os trarei de volta. O texto diz, meus irmãos, que quando você pecou, caiu e você recebeu a disciplina pública da igreja, e a disciplina pública está aqui mostrada na palavra opróbrio. O que é opróbrio? Opróbrio é a vergonha que nós sentimos quando o nosso pecado se tornou público. Isso é opróbrio. Opróbrio é a vergonha que é referida lá nas ruas, não a que é tratada aqui dentro nas nossas disciplinas eclesiásticas. Mas é quando o pecado da igreja ganha as ruas e as pessoas ímpias falam mal de nós. Isso é opróbrio. Mas Deus diz que nem aqueles que vivem em opróbrio serão esquecidos da sua graça. Portanto, se você algum dia recebeu da igreja a disciplina correta por causa do seu pecado, em vez de você ficar condenando o presbítero, o pastor daquela época, aprenda a receber, a aceitar a disciplina de Deus e buscar a restauração, porque ela te pertence na graça de Jesus. E eu me angustio quando a igreja disciplina irmãos e esses irmãos nunca pedem para voltar à comunhão, porque parecem que vão condenar a liderança da igreja por o terem disciplinado.
Quantas vezes nós já ouvimos pessoas nos condenarem por causa de pecados de outros? Não, meus irmãos, a disciplina, ela é bíblica e é um dos sinais da verdadeira igreja. Agora, Deus diz que mesmo aqueles que ficaram entristecidos porque o seu pecado se tornou público, estes não serão jamais esquecidos pela graça de Deus. Deus não esquece de nenhum dos seus filhos, e a disciplina só é aplicada sobre quem é filho, não é sobre quem é ímpio. Se você recebeu a disciplina do Senhor, lembre-se, é porque você é filho, é porque você é filha, e Deus só disciplina a quem Ele ama. E o texto está dizendo que estes que foram entristecidos porque não podem estar nas festas solenes, voltarão porque Deus os trará. Então eu pergunto para você que está sob disciplina há muitos anos, onde está Deus no seu coração que até hoje não te trouxe de volta perante o conselho para pedir a sua restauração, se houve arrependimento? Mas o texto diz mais, que o perdão, ele também é instrumento da justiça que não falha, versículo 19, eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam, e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofrerem ignomínia. Ignomínia é vergonha pública, mas não por causa de pecado. A Bíblia diz que o Senhor Jesus carregou sobre si a ignomínia do nosso pecado, não do dele, porque ele jamais pecou. Hebreus capítulo 12 ou 13, se eu não me engano. Mas o que o texto diz é que a justiça de Deus, ela repara as coisas. Toda injustiça, até mesmo a injustiça social que nós sofremos, no dia do juízo será reparada. C.S. Lewis diz nos seus livros das Crônicas de Nárnia que haverá um tempo em que os verdadeiros títulos voltarão aos verdadeiros donos deles. O que ele quer dizer com isso? Que toda injustiça que foi praticada por quem quer que seja investido de autoridade sobre essa terra, ainda que seja rei, imperador, governador ou presidente da república, no dia do juízo será reparada pela graça de Deus. E é por isso que Apocalipse 13 diz que as nossas boas obras nos acompanham quando vamos para o céu. Mas o texto ainda diz mais: o perdão é oferecido para aquele que voltar e acertar o seu caminho com Deus, versículo 20. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei certamente. Farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte, e olha que maravilha, diante dos vossos olhos. Deus mudar a sorte não diante dos outros, mas diante de nós mesmos. E por último, a esperança e a alegria da salvação, ela nasce da própria presença de Deus no meio do seu povo, ainda nesses versos 15 até o verso 18. Há 3 afirmações aqui no texto a respeito do que Deus faz. Primeira, verso 15, o Senhor afastou as sentenças. Quando o Senhor Jesus foi à cruz, e Ele disse, está consumado, Deus estabeleceu o seu veredito sobre os nossos pecados, e todo aquele que, crendo no Evangelho, receber a Jesus como seu Senhor e Salvador, terá e tem as suas dívidas com Deus pagas e retiradas. João capítulo 5, versículo 24, diz que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas, olha o verbo no passado, passou da morte para a vida. Ele usa 4 verbos no presente e 1 verbo no passado. Se você ouve a palavra de Deus hoje, e hoje você crê no Evangelho, hoje você é livre do juízo, e hoje você passa a ter a vida eterna. E desde já, a morte, a condenação pelo seu pecado, deixa de ser uma realidade presente para ser uma realidade passada, pois passou da morte para a vida. E no texto original grego, a palavra passou está na voz passiva,
que a tradução literal seria: foi passado. É Deus quem nos salva, é Deus quem afasta a sentença, porque só Deus pode condenar. É por isso que Paulo diz: quem nos separará do amor de Deus? Se Deus é quem nos condena, Ele nos recebe por meio da reconciliação, quem nos condenará? Segunda afirmação: o Senhor lançou fora o inimigo. Nós temos 3 inimigos: o mundo, a carne e o diabo. E a Bíblia diz que Jesus venceu os 3. Basta você ler Efésios capítulo 2, versículo 1 a versículo 3. Deus vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais vocês andaram no passado, outrora, segundo o curso do príncipe da potestade do ar, segundo o curso do mundo, e segundo as inclinações dos vossos próprios pensamentos. É isso que a Bíblia chama de morte. Nós seguimos o curso do mundo, nós ouvimos a Satanás e nós servimos as nossas próprias inclinações. Mas aí tem o versículo 4: mas Deus, sendo rico na sua misericórdia, sendo intenso na sua bondade, sendo supremo na sua misericórdia, e com o seu grande amor com que nos amou, nos deu vida por meio de Jesus Cristo, mediante a graça pela fé. Deus derrotou o nosso inimigo. Satanás foi derrotado na cruz, e o último inimigo a ser vencido, diz o Senhor Jesus, diz o apóstolo Paulo, é a morte. Haverá um dia que nem a morte poderá nos beliscar mais, porque a morte para o cristão deixou de ser condenação e passou a ser repouso. É por isso que quando o apóstolo Paulo se refere aos crentes que já morreram, ele diz: aqueles que dormem no Senhor. Deus afastou o inimigo. E por último, Deus está no meio de ti. Parece até que Sofonias andou conversando com o apóstolo Paulo sentado lá naquele gabinete pastoral da prisão de Roma. Ele usa os mesmos tempos verbais que o apóstolo Paulo usa no Novo Testamento: passado, passado e presente. Se você compara essa linguagem de Sofonias com o capítulo 5 de Romanos, você vai perceber, ou você perceberá, que Sofonias está falando da justificação. Justificados, pois, temos paz com Deus, acesso a essa graça na qual estamos firmes, e alegria na esperança, aquela esperança que não confunde, porque o Espírito Santo está nos nossos corações, o amor de Deus é derramado por Ele, todos os dias sobre nós, porque Jesus morreu na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores, ímpios, inimigos e fracos moralmente falando, e porque Deus, versículo 11, versículo 10, versículo 11 do capítulo 5 de Romanos, Ele se reconciliou conosco agora. E Paulo usa exatamente essa palavra: mas agora Deus se reconciliou conosco. Ora, se Deus, que é aquele que é ofendido pelos nossos pecados, programou e realizou a nossa redenção, e agora aquele que recebe a Cristo recebe tudo isso de presente, como podemos duvidar da nossa salvação? E é por isso que a nossa esperança é firme. E Sofonias fala da esperança nesse capítulo 3. E é por isso que a nossa alegria, ela é real, porque Sofonias também fala da alegria presente, cotidiana e verdadeira nos nossos corações. E lá em Romanos 5, por 3 vezes Paulo menciona que o resultado do perdão dos nossos pecados é alegria. Alegria na esperança, versículo 2. Alegria nas próprias tribulações, versículo 3. E alegria em Deus. Alegria em Deus, porque Ele já se reconciliou conosco por meio do sangue de Jesus naquela cruz. Aleluia!
Irmãos, Deus jamais desampara o seu povo. Deus pode sim castigar o seu povo, mas o objetivo de Deus é levar o seu povo a conhecer, a reconhecer, a se submeter e experimentar a sua graça, que diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, é riquíssima e abundante. Portanto, quando ele fala da negritude que é o dia do Senhor, é como aquela fumaça que vai se dissipando e o sol brilha e mostra toda a beleza da renovação que Deus está fazendo, porque diz o texto, Ele nos restaurará. Ele fará isso certamente e mais, Ele mudará a nossa sorte diante dos nossos próprios olhos. Então, pare de reclamar. Abra o coração. Receba essa graça porque ela é sua em Cristo. Todos os tesouros da sabedoria e da graça de Deus estão em Cristo. Toda a bondade, toda a riqueza, toda a abundância do favor de Deus estão em Cristo. De modo que todo aquele que o receber, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são estes? Os que creem no seu nome. Sabe por quê? Porque Deus está aqui. Verso 17: o Senhor Deus está no meio de ti. Está no meio de ti poderoso. Está no meio de ti poderoso para te salvar. Mas Ele não somente te salvará, Ele terá alegria em você como filho adotivo por meio de Jesus. Alegria que vai te renovar no seu amor e que vai produzir em nós, nele e em nós, regozijo. Deus se alegra com o seu povo quando o seu povo o busca em primeiro lugar. E Ele mostra isso abençoando o seu povo. Portanto, o recado de Sofonias, que à primeira vista é triste e doloroso, ele vai se tornando como um belo amanhecer em que o sol se levanta e tudo fica claro. É a promessa de Deus para nós. Ele promete restauração para aqueles que foram afastados. E Ele promete que a sua presença afastará todo o mal que anda ao nosso redor. E eu gostaria de concluir. Hoje, Deus nos chama a olhar para a nossa nação e perceber que ela está em perigo. E que se os caminhos não mudarem, nós receberemos sim o peso da mão de nós. E Pedro diz, olha, sempre que Deus traz juízo sobre a terra, Ele começa pelo seu povo. Se o nosso país está em perigo, está caminhando para algo que nós não gostaríamos, irmãos, nós temos culpa, nós não temos sido sal, nós não temos sido a luz que realmente brilha na escuridão. Nós estamos com as nossas mãos sujas, com as negociatas, com as mentiras, com as covardias, aprovando aquilo que Deus reprova muitas vezes. E Deus diz, povo meu, pare com isso. Não coloque a sua esperança nessas coisas, coloque a sua esperança em mim. Portanto, hoje é tempo de renovar a nossa esperança, depositando a nossa esperança na única base que é segura, Deus. Ainda que as pessoas vão lá naquele microfone do Congresso e nos xinguem, nos falem, nos chamem de palhaços e de circo, como vimos alguns líderes do movimento homossexual fazer há poucos meses atrás. Eles precisam saber e vão saber por nosso intermédio que Deus não retardará o seu juízo. E Ele cairá sobre todo aquele que peca contra o seu nome.
E Romanos capítulo 1 diz que não são só os homossexuais, não. Lá tem uma lista de 21 pecados, 21, dos quais o homossexualismo é apenas um deles. E nós ficamos aí falando tão mal dos homossexuais, em vez de pregar o evangelho, e as pessoas ficam lá fora nos chamando de hipócritas, porque fazemos cavalo de batalha em cima de um pecado, geralmente moral, da área sexual, e nos esquecemos das nossas finanças, nos esquecemos dos nossos relacionamentos, nos esquecemos das nossas obrigações, e por causa de colocarmos a esperança nos lugares errados. A nossa esperança está naquele que é justo juiz, mas que é Pai bondoso e gracioso. Segundo, é tempo, meus irmãos, de nos encontrarmos com o perdão de Deus. Deus conhece o que se passa no nosso coração. Deus sabe todas as coisas. Deus conhece as nossas hipocrisias. Deus conhece as nossas máscaras de aparência. Deus conhece também as nossas cicatrizes profundas e dolorosas e doloridas. Deus conhece todas as marcas do nosso caráter. Ele estava lá quando nós fomos humilhados e aquilo nos deixou com traumas. Ele estava lá quando nós humilhamos os outros e isso nos fez ficarmos soberbos. Ele estava lá quando nós mentimos, ou quando nós escutamos a mentira de Satanás, e por isso resolvemos deixá-lo e abraçar outras coisas. Ele estava lá. Não tem uma lágrima nossa que Ele não conheça. Não tem uma dor que nós carregamos que Ele não saiba. Não tem uma tristeza que Ele não se dói por nós. Mas também não tem nenhum pecado que Ele esqueceu, se você não pediu perdão. Hoje é o dia de nós pedirmos a Deus: Senhor, perdoa e dê nome aos seus pecados. Porque é comum a gente conversar com as pessoas e falar: eu sei que eu sou pecador, pastor, mas eu nem lembro mais qual foi a última vez que eu pequei. Eu ouvi essa semana de um parente meu. Eu entrevistei um adolescente uma vez e perguntei para ele: qual foi seu último pecado? Ele disse: não lembro. Nós nos esquecemos dos nossos pecados, e a Bíblia diz que nós devemos lembrar deles nas nossas confissões. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda injustiça. Quando você diz a Deus que você pecou e dá nome para os seus pecados, Ele perdoa. Faça isso hoje. E terceira e última aplicação: é tempo de viver na presença de Deus, porque Ele está no meio de nós. Apocalipse capítulo 1, 2 e 3 diz que o Senhor é aquele que anda no meio dos candeeiros, para ver como está a sua chama, como está o seu amor, como está o seu fervor cristão. Mas Ele é aquele que anda no nosso meio, não simplesmente para nos repreender e reprimir. Ele é aquele que anda no nosso meio para limpar a nossa chama, a fim de que ela brilhe mais, e muito mais. E Ele quer fazer isso no nosso meio aqui em Goiânia, porque Ele está aqui. Meus irmãos, nós lemos João capítulo 4, versículo 24, e ficamos encantados. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E o Senhor Jesus disse isso para aquela mulher, quando ela perguntou: é Jerusalém ou é Samaria? E Jesus diz: não é nem Jerusalém e nem Samaria, é a presença de Deus. Mas nós continuamos rodando o mundo atrás de um lugar onde acha que Deus está se manifestando mais do que em outro. E Deus está aqui.
ao nosso lado, todos os dias, como Ele prometeu. Eu não preciso ir na Coreia, meus irmãos. Nesse exato momento tem um grupo de pastores montando uma caravana para a gente ir lá na Coreia tentar aprender como se faz avivamento no Brasil. É bom a experiência coreana. É bom a gente ir lá para conhecer o que os irmãos estão fazendo. Mas o que Deus faz lá, Ele faz aqui também. Se nós ousarmos ser o seu povo de fato e de verdade. Se nós ousarmos acreditar que essa palavra é para nós e ela gera bênção na vida de quem crê. E eu não canso de repetir, vou repetir mais uma vez. Um dia Benjamin Franklin estava correndo na rua para ir ver George Whitefield pregar. Benjamin Franklin é um deísta. Os deístas creem que Deus existe, mas que Ele não se relaciona conosco. E perguntaram para Benjamin Franklin, mas por que o senhor irá ver Whitefield pregar? O senhor não crê em uma palavra do que ele diz? E Benjamin Franklin, um deísta, respondeu, eu não, mas ele crê. Meus irmãos, essa palavra é a palavra que restaura a nossa sorte, que renova a nossa alegria, que abençoa os nossos casamentos e que enche de luz as nossas casas e as nossas vidas. Mas ela não pode estar somente aqui nas nossas mãos. Ela tem que estar no nosso coração. E eu me lembro, um pastor neopentecostal, um dia ensinou um cântico para nós, bem simplesinho e bem curtinho. O bom cristão tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia na mente e no coração. E a minha filha mais velha tinha 1 ano de vida, virou para a pessoa do lado e disse, viu? O bom cristão tem a Bíblia na mão, a Bíblia na mente e no coração. Vamos orar.